Qual que é o melhor programa para você fazer música? Programa para você produzir música no computador? Tem programa mais sofisticado, programa mais simples, tem programa pago, tem programa gratuito, tem programa que precisa de mais equipamento, mais computador, tem programa que é para quem nunca fez música, nenhuma música vai começar agora. Tem programa que não é nem para instalar no computador, você roda ele online. Nesse vídeo aqui eu vou te dar uma lista de programas e de ideias e de recursos que existem hoje para você ver qual que é o melhor para você, para que você consiga produzir a música que você gosta. Olá, meu nome é Thiago, seja bem-vindo ao canal TF Studio mais uma vez. Caso você seja novo por aqui, saiba que o conteúdo do nosso canal foi produzido em cima de um roteiro de produção musical, o qual você pode usar para produzir a sua música. O link para você baixar o roteiro está na descrição do vídeo e é totalmente gratuito. Agora bora pro vídeo. As pessoas costumam chamar os programas de produção musical de DAW, Digital Audio Workstation, a plataforma de produção musical digital. Mas essa nomenclatura, na verdade, ela surgiu em 1978, com um equipamento chamado Synclavier. Que era uma espécie de um sintetizador, um sampler que trabalhava com produção musical sem a necessidade de uma fita magnética, era um equipamento eletrônico. Uma coisa interessante do Synclavier é que, se você olhar os programas de produção musical, todos têm um sintetizador do Synclavier lá. Isso é tipo uma homenagem pelo fato de que o Synclavier foi considerado aí, o primeiro DAW da história. Só que ali, em meados de 1980 também, surgiu um arquivo chamado MIDI. Esse arquivo se tornaria aí um divisor de águas aí na produção musical mundial. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse arquivo, tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre isso, é bem interessante, dá uma olhada lá. Basicamente, o que você pode fazer nesses programas no computador é gravar o seu instrumento, utilizar um instrumento virtual que já está lá no programa, mixar e masterizar. E existem vários tipos de programas para perfis diferentes de música, de músicos e de técnicas e de objetivos. Tem um programa para cada tipo de pessoa, para cada tipo de música que vai ser produzido. Por isso é importante você saber o programa que você vai utilizar. Às vezes um programa que é bom para mim, por exemplo, não é bom para você. Um dos pontos importantes aqui que eu vou falar ao longo desse vídeo também é que tem uma relação muito direta do programa com o equipamento que você está utilizando. Tem muita gente que às vezes compra lá o melhor programa, que todo mundo fala que é maravilhoso, mas o computador da pessoa não dá conta de rodar aquele programa, então ele se frustra. Então é importante você aprender como identificar isso. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo a respeito de como você olha para o seu computador. Dá uma olhada lá. No caso da música, por exemplo, se você não tiver um computador apropriado para o programa que você usa, há uma grande chance de você se frustrar com o som que você vai produzir, a qualidade do som. Você nunca vai chegar naquela qualidade de som de uma banda que você gosta, por exemplo. Bom, agora vamos ver certinho quais são esses programas, essas plataformas que você pode escolher. Bom, essa história aqui começa lá pela década de 80, eu falei que surgiu o arquivo MIDI e tal, Um dos primeiros programas que surgiram foi um programa chamado Cakewalk, na época ele era muito famoso, todo mundo falava desse programa. Hoje ele foi comprado por uma empresa chamada BandLab, que eu já vou falar mais pra frente a respeito de um programa dessa empresa aí. Mas um dos motivos de eu estar citando esse programa aqui é que hoje ele é um programa que tem uma versão gratuita, que é bem completo, que tem bastante plugin. Se você está começando a produzir música pela primeira vez, é ótimo você pegar um programa que tem bastante recurso, que ele não exige muito equipamento, não exige muito investimento, e que você não vai nem ter que pagar para usar o programa, para saber se você gosta ou não. Ainda no finalzinho da década de 80, mais dois programas surgiram, e um deles se tornou uma referência mundial até hoje. Qualquer grande produtor aí, qualquer grande produção musical, você vê todo mundo usando esse programa. Na Alemanha, um desses programas chamava-se Cubase, de uma empresa chamada Steinberg, que logo em seguida ele acabou sendo comprado pela Yamaha. O Cubase ele é muito parecido com o Cakewalk, ele tem várias versões para vários perfis de pessoas, então é bem interessante você entrar no site, que eles têm vários pacotes diferentes, tem desde o pacote mais sofisticado, mais caro, até bem barato, até versões gratuitas também. Ele roda em qualquer máquina, não precisa de um equipamento muito sofisticado, um computador super poderoso, e é um programa bem completo. Agora, o outro programa da década de 80 que eu comentei, que se tornou uma referência mundial, de uma empresa chamada DigiDesign, que é uma divisão de uma empresa chamada Avid. A Avid é uma referência mundial em programas de audiovisual, musical, enfim. Esse programa é o Pro Tools.
Pro Tools, ele é um programa muito completo, muito bom para mixar e tal, para você gravar uma banda. É um programa que, se você almeja um dia chegar a trabalhar num grande estúdio, né, se o seu objetivo é trabalhar com grandes estúdios, não é home studio, o Pro Tools é um programa que você vai ter que aprender, porque esses grandes estúdios, eles ainda trabalham muito com o Pro Tools. Então você vai ter que entender um pouco do software para poder ir para um estúdio desse. Mas se você é uma pessoa de home studio, talvez o Pro Tools não seja um programa muito adequado para você. O lance do Pro Tools ser tão utilizado aí no mundo todo é o fato de que ele veio lá de 1980, uma época que estudar um programa era muito mais complexo, era muito mais restrito. Ter um computador bom para utilizar num estúdio era muito mais restrito. Então, se você fala com uma pessoa, um produtor de um estúdio, desses estúdios grandes, existe um amor em cima desse programa, porque era uma geração, uma época em que realmente você tinha que se envolver muito com o programa e não tinha muitas outras opções. Diferente de hoje, as necessidades mudaram muito, é o que a gente vai falar ao longo desse vídeo. Acho que algumas coisas pegam muito no Pro Tools, que é o preço, o lance dele exigir uma máquina, não é qualquer computador que vai funcionar, e o fato dele não ter se atualizado muito ao longo do tempo. Isso é uma coisa que eu acho até meio estranha, assim. Enfim, o Pro Tools, ele é um bom programa? Ele é um bom programa, mas, sinceramente, existem outros tão bom quanto ou até melhor em determinadas funções. Ainda na década de 90, só que agora lá na Bélgica, surge um programa chamado Fruit Loops, hoje conhecido como FL Studio. Um programa que tem uma interface provavelmente das mais diferentes, assim, que só de bater o olho nela já dá vontade de mexer para ver como é que funciona. Se o seu lance é produzir música eletrônica, o FL Studio é uma boa pedida para você. O FL Studio é um programa muito utilizado no cenário de música eletrônica. Um programa que tem muitos adeptos, sendo considerado uma das melhores DAWs de produção musical digital em 2018 pelo IDMA, International Dance Music Award. Ele está em 4º lugar atualmente, que dá para ele mais ou menos 13% aí da fatia de produção musical. O FL Studio também tem uma coisa que é muito interessante, que é uma versão mobile, roda em qualquer plataforma, Mac e PC, não precisa de um super computador para trabalhar, ele tem muito recurso, muito plugin. E se você quiser conhecer o programa, ele tem uma versão gratuita. Aí no finalzinho da década de 90, lá na Alemanha, surge um programa chamado Ableton Live, um programa bem completo, leve, que roda em qualquer computador, que roda em Mac e PC. E é um programa baseado em loops. Embora ele seja para produção musical, ele tem um diferencial legal, que ele foi pensado também para ser utilizado ao vivo. Se você vai produzir uma música tipo hip hop, com muita batida e tal, esse pode ser um programa bacana para você conhecer, até porque ele também possui uma versão gratuita. E ali no início dos anos 2000, lá na Suécia, surge um programa chamado Reason, da Propellerhead, que particularmente é um programa que eu uso há muitos anos e eu gosto bastante. Nos últimos 20 anos esse programa evoluiu muito. Ele saiu de um programa de sampler digital, MIDI, bem simples. No começo ele era um plugin que rodava dentro de outros programas e aos poucos ele foi se tornando independente, e hoje ele é um programa de gravação, produção, mixagem, masterização, assim, muito bacana. Ele tem uma grande vantagem com relação à maioria dos outros programas, é que ele tem uma versão gratuita que é por tempo indeterminado. Você pode usar o tempo que você quiser. A única desvantagem é que você não vai poder salvar um arquivo WAV para poder exportar, para mandar para outros lugares, mas você pode produzir e salvando os arquivos nativos desse programa no computador, e aí com isso você pode ir estudando muito a respeito do programa, né, para entender como é que funciona o programa. Esse programa não precisa de muito computador, uma super máquina para rodar. Basta que você controle ali a quantidade de pistas, de efeitos, instrumentos que você vai utilizar. Ele vai rodar em praticamente qualquer computador, tanto Mac quanto PC. E assim como outros programas também, o Reason oferece um pacote de assinatura mensal que chama Reason Plus, que aí você pode assinar, vai utilizando e tal. Aí sim você vai produzir, vai poder editar sua música, produzir e depois divulgar ela. Quando você não quiser, você vai lá e cancela a assinatura também, o que é muito prático, né? Uma outra coisa muito interessante do Reason, que é o que chamou a minha atenção quando eu comecei a trabalhar com produção musical no computador, é que a interface dele lembra muito um estúdio. Então você tem lá o SSL Mixer, por exemplo, como se fosse uma mesa de mixagem de estúdio. Você tem os racks, né? Os efeitos, os instrumentos são colocados empilhados como se fosse um rack. Você troca os cabos para conectar os efeitos e tal. O sequencer dele, onde você cria o MIDI, né, onde você cria as músicas, onde você grava ali, muito legal. É um programa que ele te convida a produzir música. É um programa muito clean, assim, as janelas são muito bem distribuídas. Eu particularmente gosto bastante. Ele oferece uma qualidade sonora muito legal,
e com uma interface que rapidamente você vai aprender a usar. Inclusive, se você já estudou alguma coisa em estúdio, já mexeu com efeitos em estúdio, você não vai demorar muito para entender como é que é a interface dele. Diferente do FL Studio, por exemplo, que é legal pra caramba, uma interface super diferente, só que o lance de ser tão diferente a interface te obriga a passar um bom tempo para entender onde é que estão as coisas lá. Bom, aí de volta para os Estados Unidos, agora em 2004, a Apple lança um programa chamado GarageBand. Bom, de cara, a coisa mais legal desse programa é que ele é um programa gratuito. Basta que você tenha um Mac para rodar ele. Infelizmente ele não roda em PC. Se você quer gravar na sua casa, no seu home studio, ele é um programa muito bacana, ele faz isso muito bem, é um programa bem robusto, assim, tem recursos muito legais. E ele roda em praticamente qualquer Mac. Dificilmente você vai ter um Mac que não vai conseguir rodar esse programa. Mais uma vez, um dos fatores aí determinantes, que isso serve para qualquer programa, é a quantidade de pista que você vai colocar ali, a quantidade de efeito que você vai colocar. Se você começa a colocar muito instrumento, muito efeito, qualquer programa que você for utilizar vai exigir mais computador, mais máquina. Um lance bacana do GarageBand é que ele é mobile também, né? Tem uma versão para tablet e celular. Então eu acho que isso é uma tendência e vários programas já estão fazendo isso. Essa mobilidade é uma coisa que nesse vídeo aqui eu vou repetir várias vezes. A desvantagem do GarageBand, que na verdade não é uma desvantagem dele, é uma desvantagem da Apple. Toda vez que a Apple lança um hardware novo, um computador novo, um tablet, um iPhone, enfim, eles vão atualizando o software também nessa mesma frequência e de repente você está lá com um computador super novo que você pagou uma grana razoável aí e você não consegue mais atualizar o programa porque ele tá vintage, né? E isso é uma coisa que a Apple faz assim com muita frequência e me incomoda um pouco. O GarageBand com certeza é um programa muito utilizado aí pela geração Z que está super acostumada a trabalhar em home studio, né? Que diferente do Pro Tools, que veio de uma geração que estava mais acostumada a montar grandes estúdios e tal, né? Ele foi desenhado para esse ambiente de estúdio. O GarageBand ele foi desenhado para quem produz música em casa, então é um programa muito legal. Se você tem Mac, vale a pena você conhecer. Aí em 2005, ainda nos Estados Unidos, uma empresa chamada Cocos lança o Reaper, desenvolvido em C++, distribuído gratuitamente. O Reaper é um programa bem leve, bem fácil de usar e como ele roda em praticamente qualquer computador, ele é um programa interessante aí para quem está começando. Aí em 2009, uma empresa chamada PreSonus, muito conhecida aí por desenvolver hardware, equipamento de estúdio, de música, lançou um programa chamado Studio One. E assim como eu falei do Reason, o Studio One também tem uma assinatura mensal muito interessante porque é uma assinatura dividida assim por perfil de profissional. E o Studio One também possui uma versão gratuita. O Studio One roda tanto em Mac quanto em PC, não precisa de um supercomputador para rodar e ele serve também para mixar e masterizar. É um programa bem moderno, tem uma interface muito bonita. Também é um programa que eu recomendo você dar uma olhada. Agora, nesse ponto da história, tem uma coisa importante que eu preciso citar que eu não falei nenhuma vez nesse vídeo ainda, que é o lance da internet. Ao longo desses anos todos, a internet foi evoluindo junto com esses programas. E o streaming foi crescendo muito, a ponto dele se tornar uma referência em termos de como as pessoas consomem música. E mais pra frente, isso afetou também a maneira de produzir música. Como será que isso vai afetar a indústria, né? Como é que isso já está afetando, né? Esse lance de você poder produzir em home studio, né? Sem precisar de um puta estúdio, sem precisar de puta equipamento, acústica, essa coisa toda. A produção, ela é diferente, com certeza, porque a imersão, o envolvimento ali, ele é outro, né? O cara antes pegava o instrumento, ia para um estúdio, tinha todo aquele clima do estúdio, né? Hoje a pessoa faz isso sentado na sala da casa dele, no laptop, com um fone de ouvido, por exemplo, né? Ah, mas a música que ele vai produzir ali não é tão boa. Será? O que você acha sobre isso? Escreve aí nos comentários. Você lembra que no início do vídeo eu falei que o Cakewalk tinha sido comprado por uma empresa chamada BandLab? Em 2015, lá em Singapura, uma empresa chamada BandLab Technology lança uma plataforma na internet chamada BandLab, onde você pode produzir música na internet, usando o processamento de dados da internet. Ou seja, você não precisa ter um supercomputador para produzir a sua música, você pode fazer tudo remotamente. Isso é resultado do caminho que a gente está seguindo, né? Com essa evolução da internet, do streaming, da maneira como a gente ouve música, da maneira como a gente produz música. Cada vez mais as pessoas estão ficando mais autônomas. A geração Z é uma geração muito mais mobile, né? Uma geração que está acostumada a fazer tudo no celular, no tablet, em movimento. Essa coisa de você ficar horas, dias dentro de um estúdio, né?
Eu não tô querendo dizer que isso seja uma coisa ruim, claro que não. Se você tiver um puta estúdio, um puta programa, um puta equipamento, você vai produzir uma música legal, ótimo, lindo. Mas existe hoje a possibilidade de você fazer isso de uma maneira mais mobile, né? De uma maneira para quem, por exemplo, não tem condição de ter um estúdio, né? De montar uma acústica, de tu comprar um computador caríssimo, assinar um programa sofisticado. Se essa ainda não é a sua realidade, existem hoje ferramentas que você vai poder utilizar, mesmo se você estiver começando agora, sem muito dinheiro, entendeu? Uma das grandes sacadas do BandLab é o trabalho collab, né? O trabalho remoto, em que pessoas de diferentes lugares, de diferentes países, podem trabalhar na produção de uma mesma música. Isso é muito legal. E na mesma linha do BandLab, tem vários sites, várias plataformas online surgindo que são muito interessantes. Uma delas é o SoundNation, mas tem também o Soundtrap, de uma empresa que você com certeza conhece. É do Spotify e é totalmente gratuito. Essa é a vantagem dele com relação ao SoundNation, por exemplo, que é uma plataforma muito bacana, dá para mixar e masterizar também, tudo online, sem rodar nada no seu computador, mas é pago. Assim como o BandLab, ele também tem versão mobile para celular, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E falando em BandLab, em produção remota, né, em streaming e tudo mais, outras coisas estão surgindo aí. Por exemplo, em 2019, uma plataforma chamada LoopCloud, para mim um divisor de águas, assim. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal só falando dessa plataforma. Dependendo quando é que você viu esse vídeo, pode ser que esse vídeo até já esteja lá. Dá uma olhada lá nos vídeos do canal, pode ser que você já encontre esse vídeo lá. O LoopCloud é basicamente vários samplers, várias amostras de sons, inclusive de voz. É muito interessante, que você pode utilizar para você compor a sua música sem você ter que gravar nada. Ele tem vários efeitos que você pode aplicar. Você pode pegar os sons que estão lá na plataforma e adaptar eles para o tempo da sua música e para o tom da sua música. Tudo feito automaticamente. Você pode não usar o LoopCloud para fazer toda a sua música, mas com certeza ela vai ter algum instrumento, algum som que vai ser muito interessante você jogar dentro da sua mix para você fazer a sua música. Agora em 2022 existem vários serviços de pessoas que oferecem o estúdio para quem quer gravar. Por exemplo, se você está aí na sua casa vendo esse vídeo e está pensando, eu não tenho acústica aqui para gravar, o programa é muito legal, mas eu não vou conseguir gravar o meu instrumento aqui, então como é que eu faço? É muito simples, hoje tem vários serviços na internet em que você pode gravar na sua casa, do jeito que você quiser o seu instrumento, violão, flauta, violino, o que você quiser. Você grava, faz uma demo desse arquivo e manda para serviços na internet de empresas que têm lá grandes estúdios com os melhores programas. Eles vão pegar a sua música, eles vão pegar o que você tocou, vão pegar um músico lá, esse músico vai ver a sua música, ele vai gravar dentro do estúdio e eles vão te devolver a sua música pronta, bem gravada dentro de um grande estúdio. Então, se você tem um estúdio e está preocupado com essa evolução toda, achando que você vai ter que fechar as portas do seu estúdio, também você não precisa fazer isso. Você pode oferecer o seu estúdio para uma produção remota. Tem um serviço muito legal na internet, eu ainda vou trazer esses caras aqui para bater um papo, que é do Grave Online. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link lá. A verdade é que a gente está vivendo um momento em que muita coisa está acontecendo, porque faz muito tempo já que o som foi transformado em beat, né? Então a gente está falando de programação. É difícil entender isso. Muitas pessoas estão ali gravando no computador e não param para pensar que aquele som está armazenado no computador de uma forma matemática, né? De uma forma em termos de programação. Então ele deixa de ser som, passa a ser um dado digital. Quando ela grava o instrumento dela, a voz dela, e manda para o computador e está lá editando, você está vendo uma interface ali muito bonita e tal, mas por trás daquilo, na verdade, o que está acontecendo ali, esse som foi transformado em beats. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, porque os programas cada vez mais estão interpretando o som de uma maneira em termos de programação. Há quem diga até que muito em breve a gente vai começar a ver álbuns sendo produzidos, músicas sendo produzidas que foram produzidas por um programador e não por um músico. É um conceito que assusta muita gente, mas é inevitável. Isso já está acontecendo. Inclusive você, quando usa um programa para produzir uma música, você está programando. A única diferença é que você está vendo uma interface bonita que alguém deixou daquele jeito para você se sentir mais à vontade. Se você utiliza algum programa, ou se você utiliza algum programa que eu não falei aqui nesse vídeo, ou se você tem alguma dúvida sobre esses programas que eu falei aqui, escreve aí nos comentários que a gente faz um vídeo específico sobre isso. Obrigado aí a você que está curtindo o nosso trabalho, curte o nosso canal. Até a próxima. Valeu! Caso você seja novo por aqui, sabe que o conteúdo do nosso canal é produzido... Olá, meu nome é...
para você escolher aquele que tem a ver com um tipo de uma empresa. Existe uma lista aí de